Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, dando prosseguimento, ao nosso canal. Hoje o tema é Lei Natural. Vamos falar um pouco sobre ela, o que é e o que nós temos de consciência sobre ela. E aí eu começo com uma pergunta, uma indagação. A Bíblia, o que é a Bíblia? Para que serve? E o que sabemos sobre ela? De uma forma singela, bem simples, a Bíblia ela é um compêndio de vários livros, dividida em duas partes: o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento contém livros, histórias, coisas que aconteceram e que se passaram antes da vinda de Jesus. O Novo Testamento, ele vem trazer o Evangelho de Jesus. Então ele está dividido em vários livros, inclusive os 4 evangelhos, de Marcos, Mateus, Lucas e João, e demais livros, as epístolas, enfim. Mas o Novo Testamento relata tudo o que aconteceu, ou as coisas que aconteceram após a vinda de Jesus. Então, essa é a Bíblia. De onde vieram os livros que estão no Velho Testamento? Como é que essa Bíblia foi organizada? O que nós sabemos sobre ela? Bom, o que nós sabemos é que o povo hebreu se utilizava dos livros que estão na Torá, que é o livro sagrado deles. Então, as histórias que estão no Velho Testamento, desde a Gênesis, passando por Moisés, enfim, tudo está também na Torá, porque é o livro que os judeus seguiam. Esses livros foram escritos por profetas, pessoas inspiradas por Deus, para que pudessem colocar ou expor para as pessoas daquela época um pouco sobre as leis de Deus. É lógico que nós sabemos que muitas coisas mudaram, que Jesus veio, ele não veio mudar a lei, mas ele veio trazer uma nova para a humanidade. E aquele radicalismo que existia nos livros da Torá, nos livros que estão no Velho Testamento, foram amansados, abrandados, amenizados pela mensagem que Jesus trouxe. Sabemos também que a Bíblia, como nós a conhecemos hoje, ela foi organizada durante os concílios, principalmente os de Nicéia, historicamente falando, lá no início de Roma, lá no início do cristianismo, quando o imperador romano Constantino decidiu que seria melhor organizar os livros, porque existiam os livros da Torá e existiam inúmeros outros livros escritos, pergaminhos, que falavam sobre a vinda de Jesus, sobre a lição que ele trouxe, as mensagens que ele trouxe. E aí foi decidido, então, que haveria uma reunião de bispos daquela época, século III, mais ou menos, da era cristã, para que eles pudessem decidir, votar e organizar quais daqueles livros existentes entrariam no Novo Testamento. Então, os livros que estão no Novo Testamento que nós conhecemos hoje foram eleitos, foram escolhidos naquela época, durante os concílios de Nicéia, onde eles fizeram essa seleção e organização. E aí vocês podem me perguntar, então existem outros livros que não estão lá, que também narram
a vida de Jesus, a sua mensagem, por pessoas daquela época? Sim, existem. Esses livros são chamados de evangelhos apócrifos, que narram muito daquilo que aconteceu com Jesus, narram sobre a vida de Maria, inclusive, né? A vida de José com a sua primeira família. Esses evangelhos apócrifos, eles existem e hoje estão sendo ainda muito mais pesquisados, né? Mas não entraram no Novo Testamento da Bíblia cristã. E por isso, muitas pessoas não os consideram corretos, não os aceitam, não querem estudá-los e nem conhecê-los. Mas é importante saber que eles existem. E quando a gente quer duvidar de algo, ou questionar a existência de algo, o melhor caminho a se tomar, na verdade, é buscar esta informação, é conhecer a informação, porque só a partir daí, então, poderemos julgar se aquilo que está lá é correto ou não, se pode ser verdadeiro ou não. Temos que usar o nosso senso crítico para podermos entender aquilo que nós queremos conhecer. Alguns anos atrás, para que serve a Bíblia, né? Eu estava assistindo um filme, uma comédia, na verdade, e eles colocaram a palavra Bíblia escrita em inglês, Bible, né? E fizeram um apócrifozinho. Então, Bible como sendo Basic Instructions Before Leaving Earth, ou seja, instruções básicas antes de deixar a Terra. Foi uma comédia, uma piada feita, obviamente, sem nenhum mal causado a ninguém nem a nada, né? Mas que coloca para a gente, de uma forma bem sutil, o que realmente a Bíblia é. Instruções básicas antes de deixar a Terra, né? Porque ali, principalmente nos ensinamentos de Jesus, nós vamos encontrar tudo aquilo que nós necessitamos para aprendermos a ser pessoas melhores, aprendermos a amar mais as pessoas, a sermos caridosos, enfim, a seguir aquilo que Jesus falou. E essas são realmente as instruções que nós precisamos seguir. São as lições que nós precisamos aprender antes de deixarmos a matéria e voltarmos à pátria espiritual. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 619, a pergunta é: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? E a resposta foi: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Somos todos espíritos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, no nosso íntimo, nós temos essa noção, a noção de conhecer a lei de Deus. Ela está inata em nós, no nosso espírito. Mas, ao longo da nossa evolução, nós fizemos tantas coisas erradas, agimos de tantas maneiras erradas, que essa verdade ficou, digamos assim, oculta em nós. Deus quer que nós a conheçamos? Com certeza. Esse é o objetivo. Mas para que possamos ter esse real entendimento, é necessário que evoluamos. Então, a partir do momento que consigamos evoluir, né, e cada vez mais nos aproximarmos daquela perfeição que Deus quer para todos nós, nós teremos cada vez mais e mais noção da lei natural, da lei divina. Na questão 621, Kardec perguntou: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam: na consciência.
visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, como eu disse anteriormente, todos nós temos no nosso mais íntimo dos sentimentos, do nosso espírito, a consciência da lei de Deus, a consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado, a consciência do bem e do mal, dos caminhos que devemos seguir e de todos aqueles caminhos que devemos evitar. Mas, como o homem se esqueceu dessa lei, houve a necessidade de que ela fosse lembrada a ele. E de que maneira essa lei foi lembrada ao homem? Através dos profetas, que vieram trazer novamente a palavra de Deus para que essa consciência pudesse novamente brotar em nós. Então, na questão 622, Kardec perguntou: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? E os espíritos responderam: indubitavelmente. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnaram com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, meus queridos irmãos, os profetas que vieram à Terra, todos eles eram homens, espíritos superiores, espíritos evoluídos, enviados à Terra com este propósito, com o propósito de trazer de volta para o homem a lei de Deus, de colocá-la por escrito em pergaminhos, de fazer com que a humanidade, em cada época, pudesse relembrar da existência de Deus e das suas leis. Então, essa foi a função específica dos profetas. E aí, Kardec perguntou, então, na questão 624, qual o caráter do verdadeiro profeta? E os espíritos responderam: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, a partir daí nós conseguimos entender que os verdadeiros profetas, aqueles espíritos iluminados que aqui foram enviados para trazer de volta ao homem a lei natural, que é a lei de Deus, né? Eram homens elevados, espíritos elevados. E como poderíamos reconhecer se um profeta é realmente um profeta enviado por Deus ou não? E eles disseram: pelas suas palavras e pelos seus atos, né? Então, como se diz hoje em dia, pelos frutos se reconhece a árvore. Alguém que se valha de mentira, de inverdades e que tenha atitudes não condizentes com aquelas que seriam dignas, né, de um servidor do Pai, são pessoas das quais a gente tem que parar e pensar: opa, será? Porque Deus não se valeria, como disseram os espíritos, da boca de um mentiroso, e muito menos de alguém que age de forma imprópria, incorreta e que não segue a própria lei que prega. Inúmeros foram os profetas, e a partir deles surgiram os pergaminhos, como eu disse, que formaram a Torá, que era o livro sagrado dos judeus. Esses livros serviram de base para formar os livros do Velho Testamento da Bíblia cristã. Assim também como o Alcorão dos muçulmanos, né, que foi escrito por Maomé. Todos eles livros inspirados pela espiritualidade maior. Então, todos os profetas, todos eles, os que escreveram os livros da Torá, do Velho Testamento e até o Maomé que escreveu o Alcorão, né, eram espíritos superiores, eram espíritos iluminados que vieram com essa missão
de trazer de volta a mensagem, né? E eles fizeram isso, cumpriram o seu papel e regressaram. Alguns já vieram, inclusive, até novamente para cá. E muitos estão voltando. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 625, né, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é simples: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, se em algum momento da nossa vida, da nossa história, independente de denominação religiosa, independente de sermos ou não frequentadores de templos de pedra, né, o nosso modelo, aquele que nos deve servir de guia e de orientação para termos uma vida regrada, uma vida reta, de acordo com a vontade de Deus, é Jesus. Seguindo o seu modelo, seguindo sua perfeição moral como exemplo e a doutrina de amor que ele deixou para nós. Esse é o modelo. Seguindo o que Jesus ensinou, não há como errarmos, não há como dizermos que não sabemos o caminho a seguir. Se você conhece a doutrina do Cristo, você sabe qual é o caminho. E aí eu faço uma outra pergunta. Então, como entender a Bíblia? Segundo o Livro dos Espíritos, a alma compreende a lei de Deus de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Então, o que podemos entender disso? Guardamos na nossa alma, né, a lei de Deus. Mas como vamos compreender esta lei que está guardada em nós? De acordo com o grau de perfeição que atingirmos. Então, se mais queremos entender, se mais queremos saber, se mais queremos aprender, é necessário nos instruir. Precisamos estudar, precisamos pesquisar, precisamos melhorar como pessoas, intelectualmente, moralmente, cientificamente. Só sendo pessoas melhores e conseguindo evoluir espiritualmente um pouco mais, teremos da intuição da lei divina. Quanto mais soubermos, quanto mais aprendermos, maior entendimento dessa lei nós teremos. E aí, eu me lembro de uma historinha que eu ouvia desde que era adolescente, então faz tempo, né? De Santo Agostinho, que ele narrava a seguinte situação: caberá o mistério da Santíssima Trindade em nossa pobre pequenez? Andando pela areia da praia, Santo Agostinho submergia certa vez em pensamentos profundos e altíssimos que se elevavam ao céu. Entre seus raciocínios, pensava ele no mistério da Santíssima Trindade. Como é que pode haver três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, em um mesmo e único Deus? Ele avistou, de repente, um menino com um baldinho de madeira que ia até a água do mar, enchia seu pequeno balde e voltava, despejando água em um buraco na areia.
Santo Agostinho, observando atentamente o menino, lhe perguntou: "O que estás fazendo?" O menino, com grande simplicidade, olhou para ele e respondeu: "Coloco neste buraco toda a água do mar." Diante da inocência do menino, o santo lhe sorriu e disse: "Isto é impossível, menino. Como podes querer colocar toda essa imensidão da água do mar neste pequeno buraco?" O anjo de Deus o olhou então profundamente e lhe disse com voz forte: "Em verdade te digo, é mais fácil colocar toda a água do oceano neste pequeno buraco, na areia, do que a inteligência humana compreender os mistérios de Deus." Então é preciso crescer muito. A nossa mente ainda é como aquele pequeno buraco na areia que o menino tentava encher com a água do mar, com toda a água do mar. Para que possamos realmente chegar perto de compreender toda a vastidão, toda a imensidão do que é Deus, de suas leis, é preciso crescer, é preciso evoluir, é preciso fazer com que esse pequeno buraco de areia se alargue, se aumente, para que possamos então receber esse conhecimento, receber essas informações. E a partir daí, então, eu me lembro de que Sócrates, o filósofo, disse: "Só sei que nada sei." Então, o conhecimento que nós temos ainda é muito, muito pequeno, porque não temos a capacidade, a condição para entendermos além daquilo que nós sabemos hoje. E aí eu termino com a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, né, quando ele diz: "Ele é que nos faz aptos para ser ministros da nova aliança, não a da letra, e sim a do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica." Então, queridos irmãos, é importante lembrar que a Bíblia, assim como os demais livros das outras religiões, ele serve de base. Lembra do que eu disse no início? Instruções básicas. Ele serve de base. O conhecimento está ali, mas não em sua totalidade. Apenas uma ínfima, uma pequena parte dele. Então, o importante é sabermos, na verdade, que Deus existe, que Deus é um Pai de amor, que é um Pai misericordioso, que Ele nos enviou Jesus para servir de guia e modelo. Então, muito antes de querermos provar palavras de Deus através do que está escrito em livros, é muito mais importante sentirmos, porque o Espírito vivifica. É através da vivência da palavra que vamos nos tornar realmente irmãos. É através da vivência da palavra que seremos pessoas melhores, mais caridosos, mais irmãos, mais fraternos. E é a partir daí que vamos começar a chegar mais perto de trilhar aquele caminho que Jesus nos deixou. E graças a Deus.